A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez, todos, ao podcast A Bíblia Fala. Nós agradecemos aí a presença de vocês, de todos, os telespectadores aí, os ouvintes, e que Deus, meu pedido é que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês com todas as suas famílias, seus familiares, seus parentes, em nome de Jesus Cristo. Bem, hoje nós vamos trazer um tema aqui que já foram mencionados algumas vezes, algumas coisas dele, mas que nós não vamos falar hoje sobre testemunhos. Tem alguns testemunhos ainda preparados para ministrar aqui, mas vamos fazer isso a partir do próximo capítulo, a partir do próximo episódio, tá bom? Mas hoje nós vamos falar a respeito da terrível natureza pecaminosa, natureza terrena, natureza carnal, como Paulo sempre fala. Então, a terrível natureza pecaminosa, como se livrar dela? Então, esse tema aqui, ele é muito importante e é essencial que todos prestem bastante atenção no que vai ser compartilhado aqui, inclusive os textos bíblicos. E da minha parte, eu já aconselho logo de antemão que procure conhecer a fundo, procure estudar, procure ver as passagens bíblicas, os textos bíblicos que tratam do assunto, porque esse tema aqui é um assunto que é de vida ou morte eterna. Então, não é brincadeira, não é uma coisa assim que pode se levar de qualquer maneira. Então, se vocês tiverem de ter alguma preocupação na vida de vocês, tenha preocupação com esse tema aqui, relacionado, quer dizer, com esse tema aqui e com Deus, né? Jesus Cristo, Pai, o Filho, o Espírito Santo, e esse tema aqui, tá bom? Esse tema aqui deveria ser um assunto a ser pregado, divulgado, estudado em todos os dias, em todas as igrejas, em todos os lugares onde houvesse um crente, onde houvesse um cristão para testemunhar do amor de Deus. Porque esse tema aqui é bastante importante, é essencial para a nossa vida eterna. Esse tema aqui é um tema que é necessário para a vida eterna, porque dependendo do que você tratar, do que eu tratar, do que nós tratarmos a respeito desse tema aqui, é que nós seremos salvos ou seremos perdidos, tá bom? Então, prestem muita atenção. E uma outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que compartilhem. Não veja só o episódio aqui, aí desligou ali o seu celular, o seu tablet, ou a sua televisão, e deixa de lado, não. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder compartilhar em todas as suas redes. Faça questão de compartilhar isso, principalmente com os seus familiares, tá bom? Porque é de extremíssima importância. Jesus falou muito disso, Paulo falou a respeito disso, Pedro falou, Tiago falou, Judas falou, de Tiago. Então, é assim, eu pediria que vocês curtissem o episódio, curtissem o podcast, compartilhassem e se inscrevessem no canal, você que não está inscrito ainda,
mas principalmente que divulgasse. Você faça um propósito de divulgar aí, pelo menos aí para 20, 30, 40, 50 pessoas. Não é que eu especificamente quero que ter like ou ter divulgação, é por causa do tema que nós desenvolvemos aqui, que é muito importante que a maior parte da humanidade, ou toda a humanidade realmente, tenha conhecimento desse tema aqui, tá bom? Então, o título desse tema é A Terrível Natureza Pecaminosa, ou natureza terrena, ou natureza carnal, e como se livrar dela, tá bom? Então nós vamos aí pedindo a vocês que tenham bastante atenção. Olha só, o ser humano é um ser trino também. Como Deus é trino, o ser humano também é um ser trino. É composto de 3 partes o ser humano. Quer dizer, o ser humano é um espírito, essencialmente ele é um espírito, ele tem uma alma e habita em um corpo, tá bom? Então, o ser humano, a consistência do ser humano é exatamente essa. O ser humano é um espírito que possui uma alma, tem uma alma e habita em um corpo, tá bom? E uma outra coisa que eu gostaria de deixar vocês cientes também. A pessoa, o ser humano, não é pecador porque peca, certo? Não é porque ele peca que ele é pecador. Pelo contrário, ele peca porque é pecador. Então, ele não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Quer dizer, a natureza, o ser humano, o que tem dentro dele é uma natureza carnal, é uma natureza maligna, uma natureza pecaminosa. Conforme eu disse a vocês se lembram, quando eu disse que já falei isso várias vezes, mas lembram-se de quando eu disse que os nossos pais, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e do que aconteceu a eles e a todos os seus descendentes, ou seja, dos filhos de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade. Vocês se lembram quando nós compartilhamos sobre isso aí? Nós compartilhamos que o ser humano, quando pecou, quer dizer, Adão e Eva, quando pecaram lá no Jardim do Éden, porque eles deixaram de obedecer a Deus e obedeceram à serpente e ao diabo, a Satanás que estava encarnado na serpente, conversando com Eva. E aí então, quando o ser humano então deixou de obedecer a Deus, que tinha falado para não comer do fruto, porque no dia em que eles comessem, certamente morreriam, eles não levaram em conta o que Deus falou, mas levaram em conta o que a serpente falou, tá bom? Então o que aconteceu com eles? Quando eles comeram do fruto, desobedecendo a Deus, eles perderam, quer dizer, eles fizeram exatamente isso. Eles rejeitaram o senhorio, rejeitaram o domínio de Deus sobre a vida deles, que era um domínio feliz, domínio pelo Espírito Santo e tal. Eles rejeitaram com a ação que eles fizeram e fizeram o quê? Eles comeram do fruto, aceitando então o senhorio, o domínio de Satanás sobre a vida deles. Isso que aconteceu com os nossos primeiros pais, tá bom? Adão e Eva. E aí, consequentemente, todos os filhos de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade, foi contaminada então, porque todas as pessoas do mundo inteiro, a humanidade inteira, descendem de Adão e Eva, nossos primeiros pais, tá certo? Pois é, sucedeu então que, por esse motivo da desobediência deles, a natureza maligna, o caráter de Satanás, entrou no ser humano e passou a subjugar a natureza humana que Deus tinha colocado no ser humano. Então, em vez de Deus, através do Espírito Santo, dominar a natureza humana,
Quem passou a dominar a natureza humana foi o caráter do diabo, a natureza maligna do diabo que passou a dominar a natureza humana que Deus tinha dado ao ser humano. Por isso que eu vou falar disso mais na frente, mas já vou dar para vocês aí um entendimento rápido. Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos que era necessário que o ser humano nascesse de novo. Então, se o ser humano continuar sem nascer de novo, apenas com o nascimento físico aqui na terra, sem se arrepender dos seus pecados, sem nascer de novo, ela está perdida para sempre. Ela não irá para o reino de Deus. Ela será condenada pelos pecados que ela praticou até a sua morte aqui na terra, tá bom? Então, sucedendo então que a natureza maligna, o caráter de Satanás entrou no ser humano, passou a subjugar a sua natureza humana, fazendo com que esta, ou seja, a natureza humana, ficasse presa debaixo do domínio do mal e morta para Deus. Quer dizer, o ser humano agora passou a ser vivo para o diabo, para Satanás, para a carne, para a natureza carnal, e passou então a ser uma pessoa morta para Deus. Quer dizer, espiritualmente falando. Então a pessoa morreu para Deus, ou seja, não tem comunhão com Deus, foi vedada a comunhão com Deus e passou a ter comunhão com quem? Com o diabo, com o espírito das trevas. Então isso é que aconteceu com o ser humano. Prestem bem atenção nisso e tentem entender. Se tiverem dúvidas, não se envergonhe, não deixe de fazer a sua pergunta, aquilo que você não entendeu, não compreendeu. Se você examinar a palavra de Deus, não conseguir entender, você faça a pergunta aqui embaixo aí nos comentários que você tem dúvida, entendeu? E eu estou pronto para responder o mais rápido possível. Bom, então essa condição do ser humano passou a toda a raça humana, ou seja, passou a ser uma condição de toda a humanidade, que são os descendentes de Adão e Eva. Então, por essa razão, é que o ser humano necessita desesperadamente nascer uma segunda vez, tá bom? E esse nascer de novo, nascer uma segunda vez, só pode ser operado pelo Espírito Santo, dentro do ser humano. Quer dizer, libertando então a sua natureza humana, a natureza humana dominada pelo diabo, a sua natureza humana é liberta e o domínio de Satanás, da natureza maligna sobre a natureza humana, passa então a ser desfeito e a pessoa então passa a ser dominada pelo Espírito Santo, tá bom? Então, vai entendendo bem aí. Então, quando o ser humano nasce uma segunda vez, quer dizer, ele faz o inverso do que aconteceu lá no Éden. Ele nasceu, né? Quer dizer, Deus criou Adão e Eva. Bom, então, do jeito que eles eram, então eles rejeitaram o domínio de Deus e se sujeitaram ao domínio de Satanás, certo? Quando essas pessoas então nascem de novo, quando elas nascem de novo, o que acontece com elas? Elas rejeitam então a natureza maligna, quer dizer, o domínio de Satanás sobre elas rejeitam esse domínio e passam então a ser viva para Deus, quer dizer, a se sujeitar ao domínio do Espírito Santo, da natureza de Deus, a natureza divina, que passa a habitar no ser humano. Então, essa criatura humana agora, ela passa a ter não o domínio de Satanás mais na sua vida, mas ela passa a ter o domínio do Espírito Santo, ou seja, da natureza divina que a pessoa adquiriu quando nasceu de novo. E esse novo nascimento requer que a pessoa creia em Jesus Cristo, creia que a morte que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário
é a morte dele, dessa pessoa, e o sangue que Jesus Cristo derramou purifica a sua vida de todos os pecados cometidos. Então a pessoa passa agora a obedecer a Deus e a rejeitar, a desobedecer, então, Satanás nas suas tentações. Entenderam? Bom, então por essa razão, então, é que é necessário nascer de novo. É preciso, porque se o ser humano, depois da sua idade de consciência, quer dizer, não enquanto está na idade da inocência, que é a idade da criança, até um determinado tempo, mas a partir da idade da consciência, o que acontece? Todas as pessoas que obedecem, quer dizer, que nascem de novo, elas passam a ter a natureza divina, quer dizer, sobrepujando a natureza maligna, e tem então a sua natureza humana normal, a natureza do ser humano normal, a natureza humana, passa a ser dominada então pela natureza divina proveniente da parte de Deus. Quer dizer, ela passa a ser uma pessoa que agora ela tem vida com Deus e não tem vida mais com a natureza maligna, tá certo? Então, seguindo aqui, a natureza maligna então, meus queridos e amados, essa natureza maligna do diabo, ela está dentro de todos os seres humanos. Todo mundo na face da terra tem a natureza maligna dentro dela, tá bom? Dentro dessa pessoa. Inclusive as crianças recém-nascidas. Só que, como eu já ministrei aqui, para as crianças recém-nascidas, como elas ainda são inocentes, elas estão na idade da inocência, quer dizer, até que elas adquiram a idade da consciência, quer dizer, elas estando na idade da inocência, a transgressão dessas crianças, quer dizer, o pecado original, a natureza maligna que está dentro dela, mas ela não tendo consciência própria, então essa criança é perdoada. Tudo quanto é coisa que ela fizer com relação ao pecado, não tem valor para a vida dela, porque ela não tem consciência ainda. Então o sangue de Jesus Cristo purifica continuamente essas crianças de todo o pecado. Por isso que se essa criança morrer na idade da inocência, ela morre salva, ela não estará perdida. O que não acontece com o ser humano que já entrou na idade da consciência e a pessoa tem discernimento, ela sabe o que está fazendo. Ela sabe se ela está pecando ou se não está. E, consequentemente, como tem a natureza maligna dominando a natureza humana dentro dela, a tendência dela é só pecar. Só comete pecado o tempo inteiro. Quer dizer, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, todos os dias a pessoa comete pecado perante Deus. Por isso que essa pessoa precisa nascer de novo. Então, se essa pessoa nasce de novo, ela tem a natureza divina operando nela, e ela agora tem as duas naturezas, a natureza maligna operando na sua vida e a natureza divina operando na sua vida também. Só que como ela obedece a Deus, ela não obedece ao diabo, não obedece à natureza carnal que está dentro dela, o que acontece então? Ela só pratica o bem, ela não pratica o mal. E qualquer perceptivelmente ela cometa, a Bíblia diz, se nós andarmos na luz, como na luz Jesus está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, tá bom? Então, se tiver algum pecado assim que foi cometido assim, sem querer, um pecado involuntário, né? Então esse pecado ele não vai fazer diferença na vida da pessoa, se a pessoa confessa esse pecado a Deus, arrependido daquilo que ela fez. Então, se nós andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos então comunhão uns com os outros, nós temos comunhão entre aqueles que são filhos de Deus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, tá bom? Então, a natureza maligna está dentro de todos os seres humanos, sem distinção, sem exceção de nenhuma pessoa na face da terra. Então, todos têm a natureza maligna dentro dela.
Só que tem diferença para aquelas pessoas que têm da natureza maligna dentro dela, também tem a natureza divina dentro dela, porque ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então o que vai acontecer? Ela está obedecendo a Deus, obedecendo ao Espírito Santo, e não está obedecendo, quer dizer, a natureza carnal, a natureza maligna, que pretensamente estaria dominando a natureza humana. Por quê? Porque o ser humano não está obedecendo a ela. Então, essa natureza carnal, essa natureza maligna de Satanás, ela fica como se estivesse, ela fica, na verdade, assim, inerte, ela fica morta dentro do ser humano, porque o ser humano está obedecendo a natureza de Deus, a natureza divina que está dentro dela. Por isso que Paulo fala assim: fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, a vossa natureza terrena. Então, como é que nós fazemos morrer a natureza carnal, a natureza maligna que nós temos dentro de nós? Como nós fazemos morrer a natureza carnal? Obedecendo a Deus em tudo. Então, aí quem passa a dominar a nossa vida é a natureza divina que está em nós, que domina a natureza humana. E a natureza carnal, a natureza do diabo, ela fica dentro de nós, mas ela fica morta. Mas é interessante saber que a natureza maligna, primeiro, ela não morre, assim, especificamente, né? Assim, de morte mesmo, ela não morre dentro do ser humano, ela fica considerada como morta porque ela não está sendo obedecida, certo? A natureza maligna do diabo dentro de nós. Mas, como o ser humano que entregou a sua vida a Jesus Cristo está obedecendo a natureza divina dentro dele, quer dizer, a natureza divina domina a natureza humana dele, certo? Então a natureza maligna fica como se estivesse morta, porque não está sendo obedecida, ela não está sendo levada em consideração. Então, a natureza maligna dentro do ser humano, primeiro, ela não morre nunca, só quando o ser humano morre, ela morre também, quer dizer, ela sai, né, de dentro do ser humano, ela não morre. E outra coisa, ela não sai também do ser humano, ela não sai, ela permanece dentro do ser humano até o dia da sua morte, até no dia em que Jesus recebe essa pessoa lá no seu reino. Então ela está livre para sempre da natureza maligna que acompanhou ela desde o seu nascimento aqui na face da terra. Então, a natureza maligna que está dentro de todos os seres humanos não sai do ser humano, não morre, e ela tem uma finalidade terrível. Por isso é que eu estou dizendo a vocês que prestem atenção bem. A natureza maligna do Satanás que está dentro de cada uma das nossas vidas, ela tem uma finalidade terrível. Qual é a finalidade dela? É destruir o ser humano, no qual ele ou ela, a natureza humana, a natureza maligna, habita, entendeu? Então, assim, se a pessoa tem a natureza maligna dentro dela, dentro da pessoa, né? E ela não entregou a sua vida a Jesus Cristo, o que vai acontecer? A natureza maligna do diabo não sai da pessoa humana, não morre, e o trabalho dela ali dentro do ser humano, a finalidade dela, da natureza maligna dentro do ser humano, é destruir o ser humano eternamente. Quer dizer, é fazer com que essa pessoa seja jogada, seja condenada ao inferno, seja condenada ao lago de fogo que arde com enxofre, tá bom? Então a finalidade dela é terrível. Então rejeite, de todas as formas que você puder, rejeite a natureza maligna que tenta dominar a sua vida. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que a natureza divina, o Espírito Santo, venha habitar na sua vida, e você tenha o controle da natureza humana, que é a sua, legítima, que Deus te deu, tenha o controle do Espírito Santo, tenha o controle da natureza divina, o controle de Deus na sua vida, e não a natureza maligna, a natureza do diabo. Tá certo isso aí? Vou falar mais uma vez, se tiver dúvida a esse respeito, escreva, não fique em dúvida.
escreva dizendo a sua dúvida e nós vamos tentar responder. Bom, eu vou aqui então compartilhar com vocês, a partir desse momento, alguns textos que levam exatamente a esse assunto. Quer dizer, a você abandonar a natureza maligna e dar voz, né? Dar lugar à natureza divina que Deus oferece para você. E Deus oferece para todas as pessoas no mundo inteiro, de todos os tempos. Deus sempre ofereceu o escape, né? A liberdade, porque ele haveria de trazer Jesus Cristo na face da terra exatamente para isso, para desfazer o que o diabo fez no ser humano, entendeu? Então, se você receber da parte de Deus o que Deus tem para você, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o diabo jamais terá poder sobre a sua vida se você entregar a sua vida a Deus e você permitir com que a natureza divina, o Espírito Santo, habite na sua vida e tornando sem efeito as obras do diabo, da natureza carnal, a natureza maligna que ainda está dentro de você. Mas então você, pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da natureza de vida habitando em você, você faz morrer a natureza carnal, a natureza maligna que está dentro de você ainda. E assim acontece com todo ser humano que acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bom, vamos ler aqui alguns textos então. No Evangelho de João, no capítulo 3, vou ler do versículo 3 ao versículo 8. O encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era aquele religioso que tinha lá em Israel. Naquele dia ele foi procurar Jesus à noite, né? E fez uma pergunta para Jesus. Na verdade, ele comentou alguma coisa com Jesus. E ele comentou com Jesus assim: mestre, tu és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos falando com Jesus. Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. E aí Jesus não se importou com aquilo que Nicodemos, aquele mestre fariseu, estava dizendo para ele naquele momento. Jesus não se importou, mas Jesus respondeu para ele alguma coisa que ele, Nicodemos, tinha extrema necessidade, que era exatamente isso aí que eu estou dizendo para vocês. Cuidar do novo nascimento, tá? Ter um novo nascimento, porque se a pessoa não nascer de novo, ela não tem salvação, viu? Então, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Se o ser humano não nascer de novo e morrer, não mais como uma criança na idade da inocência, ela está condenada à condenação eterna para sempre. Então, se a pessoa não nascer de novo, ela está perdida. Então, presta atenção no que Jesus falou. Quando Nicodemos fala isso para ele, Jesus não se importa com aquilo que Nicodemos falou, mas ele iria dizer alguma coisa que importava, que tinha importância para Nicodemos. Então, ele falou assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, Jesus falando com Nicodemos, na verdade te digo, que aquele ou aquela pessoa que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando Nicodemos ouviu isso, falou assim, respondeu a Jesus dizendo assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu a ele, na verdade, Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Seja lá essa pessoa quem for, se não nascer de novo, está perdida eternamente, não tem salvação. E então, Jesus continua dizendo para ele, voltando, deixa eu voltar de novo aqui o que eu falei aqui. Na verdade te digo, quem não nascer da água, ou seja, da palavra de Deus, e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito Santo,
não pode entrar no reino de Deus. Certo? Aí Jesus continua dizendo, aquele que é nascido da carne é carne, quer dizer, eu não estou falando do corpo humano, porque o corpo humano nasceu na carne, né? Ele nasceu aqui do ventre da sua mãe. Então, o que nasceu do ventre da sua mãe, continua carne, não tem problema nenhum. Então, o que é nascido da carne, é ser humano, é um corpo humano. Mas, o que é nascido do Espírito Santo, é espírito, quer dizer, já é uma outra coisa, certo? Então, Jesus continua dizendo para ele, não te maravilhes de ter eu te dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus continua explicando para ele, ensinando Nicodemos, o mestre da lei, ensinando para ele assim, olha, o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, certo? Então Jesus está instruindo Nicodemos aquilo que ele não sabia, dizendo para ele a respeito do novo nascimento. E aí Jesus fala mais algumas coisas com ele, e depois diz assim, olha, o versículo 3,16, o versículo 16 do capítulo 3 de João, aí Jesus é quem fala para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que ele diz, que é o mundo humano, certo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que deu, significa o quê? Que entregou o seu Filho unigênito à morte. Para que todo aquele que nele crê, no seu Filho, não pereça, quer dizer, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. Entenderam? Esse provavelmente seja o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada em todo o mundo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, para que toda aquela pessoa que nele crer, no seu Filho Jesus crer, essa pessoa não pereça, quer dizer, não seja condenada, mas tenha a vida eterna, certo? É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Bom, e aqui eu vou ler um outro texto para vocês. Agora no Evangelho de João, no capítulo 23, no capítulo 14, no versículo 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja aqui, o que Jesus está dizendo aqui é a respeito do novo nascimento. O que acontece com a pessoa quando ela acredita em Jesus, quando ela crê em Jesus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Jesus diz assim, olha, se alguém me ama, Jesus falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai, o Deus Pai, o amará também, quer dizer, amará essa pessoa também. E nós, eu e meu Pai, viremos para essa pessoa e faremos nessa pessoa morada. Nós faremos dessa pessoa que seja uma habitação nossa, a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no ser humano. Por isso que quando a pessoa nasce de novo, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passa a vir tomar conta da natureza humana, que é do ser humano, dentro da pessoa. Então, por isso que se a pessoa obedecer tudo aquilo que Deus falar, obedecer a tudo que Deus ministrar a ela, o que vai acontecer? A natureza maligna, a natureza do diabo, a natureza, o caráter do diabo que está dentro do ser humano, ainda permanece do ser humano, ela será desobedecida, ela estará no ser humano, mas estará como morta. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará dentro do ser humano. Então não tem chance para a natureza maligna do diabo se manifestar na natureza humana. A não ser que o ser humano, mesmo com o Espírito Santo, a natureza divina dentro dessa pessoa, ela desobedeça a Deus, desobedeça a natureza divina e faz alguma coisa que pertence à natureza maligna do diabo. Entendeu?
Então, com isso aí, quer dizer, nós não podemos deixar a natureza maligna do diabo se levantar dentro de nós. Ela tem que estar subjugada, presa ali, ainda que esteja dentro de nós, mas ela precisa estar presa e não ter nenhuma ação. Ela não pode ser obedecida por nós em momento nenhum. Porque nós fizemos confissão de fé que nós obedeceremos somente a Deus, mais nada, tá certo? Agora vamos ler ao Romanos agora do capítulo 8, vou ler para vocês do versículo 1 até o versículo 13. Paulo diz assim: portanto agora, quer dizer, agora, para aquelas pessoas que obedecem a Deus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, nenhuma condenação há para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, quer dizer, pela essa tendência natural que o ser humano tem, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, quer dizer, Deus fez com que o Espírito Santo gerasse no ventre de Maria o corpo de Jesus Cristo. Não poderia ser, Jesus Cristo não poderia ser gerado do ato sexual, do relacionamento conjugal de José e Maria. Por quê? Porque ele iria ter a mesma natureza que os outros seres humanos. Então ele não poderia salvar o ser humano, tá certo? Então ele tinha que nascer, Jesus tinha que nascer de forma milagrosa. Ele tinha que nascer sem pai, com mãe, sim, Maria. Mas o pai de Jesus Cristo seria, como foi? O Espírito Santo que gerou no ventre de Maria, gerou Jesus Cristo, quer dizer, gerou o corpo de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo nascesse aqui na face da terra, sem a natureza pecaminosa de Adão, certo? Tá bom. Então, para que a justiça da lei, a lei de Moisés, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, quer dizer, segundo a natureza carnal, segundo a natureza pecaminosa, mas andemos segundo o Espírito. Porque aqueles que são segundo a carne, quer dizer, aquelas pessoas que vivem segundo a natureza pecaminosa, a natureza maligna, a natureza do diabo dentro dela, quer dizer, essas pessoas inclinam-se para as coisas da carne, elas se inclinam para as coisas da natureza carnal. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Então nós não podemos nos inclinar para as coisas malignas, mas nós precisamos nos inclinar para as coisas divinas, da natureza divina que habita em nossa vida. Aí Paulo continua explicando aqui, porque a inclinação da carne, que é da natureza carnal, é morte, morte eterna, tá certo? Mas a inclinação do Espírito Santo é vida eterna, no caso, né? Vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois a inclinação da carne não está sujeita, quer dizer, a natureza maligna não está sujeita à lei de Deus, que é a natureza maligna, carnal que nós temos nas nossas vidas. Porquanto a inclinação da natureza carnal é inimizade contra Deus, porque não está sujeita, ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, quer dizer, os que estão vivendo segundo a vontade da natureza carnal, não podem agradar a Deus. Vós, porém, Paulo falando aqui aos romanos, né? Aos crentes em Romano, aos cristãos romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas vós estáis no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele continua dizendo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo dentro dele, esse alguém não é de Cristo, não é de Deus. E se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto, quer dizer, aquela natureza carnal está morta por causa do pecado. A natureza é pecaminosa, está morta por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça, porque ela foi justificada, essa pessoa foi justificada por Deus, tanto é que a Trindade, o Espírito Santo, a natureza divina, veio habitar dentro dela. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, quer dizer, o Espírito Santo, né, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, quer dizer, que foi Deus o Pai através do Espírito Santo, né, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Quer dizer, o Espírito Santo que habita em nós vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, quer dizer, o Espírito Santo que habita em nós. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, quer dizer, nós não somos devedores ao diabo, não somos devedores à natureza carnal, à natureza pecaminosa, para vivermos segundo a natureza pecaminosa. Porque se viverdes segundo a natureza pecaminosa, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes, quer dizer, mas se pelo Espírito Santo vocês anularem, fazerem morrer as obras do corpo, as obras da natureza carnal, então vocês viverão eternamente. Que coisa maravilhosa essa instrução da palavra de Deus, tá bem? Bom, vamos ler aqui mais. Agora em Gálatas, vamos ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, e Paulo instrui os Gálatas dizendo assim, Paulo dando instrução aos cristãos na Galácia. Digo, porém, andai no Espírito, quer dizer, segundo o Espírito Santo, né? E jamais satisfareis as concupiscências, os desejos fortes da natureza pecaminosa, da natureza carnal, da natureza diabólica que está em nós. Então, andai no Espírito, quer dizer, vivam segundo o Espírito, segundo a vontade do Espírito. E vocês jamais, satisfarão, obedecerão a concupiscência da carne, ou seja, o desejo forte da carne, o desejo forte da natureza carnal pecaminosa. Por quê? Aí ele diz aqui, Paulo está dizendo aqui, que dentro do ser humano, essa natureza carnal do diabo, ela luta contra a natureza espiritual, a natureza divina que está dentro do ser humano. Então nós temos duas naturezas. A natureza humana, né, que nós temos dentro de nós, mas uma segunda e terceira natureza que nós temos na nossa vida, ou a natureza carnal maligna e a natureza divina, que é do Espírito Santo. Então, agora nós temos essa luta dentro de nós, que é a natureza carnal querendo que nós obedeça a ela, e a natureza divina querendo que nós obedeçamos a ela. Então, existe a luta da natureza carnal contra a natureza espiritual de Deus. E o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Quer dizer, na verdade, a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. Carne aqui, irmãos, carne aqui, presta atenção. Paulo está dizendo aqui que carne aqui é a natureza carnal, a natureza maligna do diabo, tá? Então, é como se ele dissesse assim, olha, porque a natureza do diabo guerreia contra o espírito, a natureza espiritual, e a natureza espiritual divina guerreia contra a natureza maligna do diabo, porque são opostos entre si, elas não combinam, claro que não pode combinar, Deus não combina com o diabo, tá? Então, porque são opostos entre si, quer dizer, a natureza divina leva o ser humano à santidade. E a natureza maligna do diabo no ser humano leva o ser humano ao pecado, à natureza maligna, à condenação eterna. Mas isso acontece, eu estou ensinando para vocês, né, que Paulo está dizendo aqui, para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer, quer dizer, do querer da natureza maligna. Mas ele diz assim, se sois guiados pelo Espírito Santo,
não estáis debaixo da lei, a lei do pecado. Aí ele fala sobre as obras, ele menciona aqui algumas obras da natureza carnal, da natureza maligna, tá? E ele diz aqui, olha, as obras da carne, as obras da natureza maligna dentro do ser humano são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, desejo de sexo desavergonhado, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, iras, ódio, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e todas as demais coisas semelhantes, iguais a estas. Então ele diz, a respeito dessas coisas, eu vos declaro, como já antes eu vos declarei, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, as obras da natureza carnal, natureza maligna, natureza pecaminosa, natureza do diabo, dentro do ser humano, algumas são que eu citei aqui, que Paulo diz. Mas existem milhões de obras da carne, tá? Obras da natureza da carne operando nas nossas vidas, existem milhões, existem até bilhões. Mas Paulo diz que nós não obedeçamos essa tendência natural que o ser humano tem de obedecer à natureza carnal. Então, por quê? Ele diz, olha, a respeito dessas coisas, eu vos declaro como antes vos preveni. Não herdarão o reino de Deus, ou seja, não serão salvas as pessoas que praticam essas coisas. Que coisas? Essas que eu acabei de ler para vocês e outras milhões de coisas aí que são instigadas, pela natureza carnal, natureza pecaminosa dentro do ser humano. Mas aí Paulo, contrabalançando, ele vai falar também de algumas coisas que é da natureza do Espírito Santo dentro de nós, da natureza divina, que ele chama agora de fruto do Espírito. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz, mas ele acrescenta mais. Ele diz, contra essas coisas, quer dizer, contra o fruto do Espírito Santo, o fruto da natureza divina dentro de vocês, não tem nenhuma proibição. Quer dizer, não há uma lei, não há lei nenhuma no mundo que proíbe essas coisas. Quer dizer, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei, certo? E Paulo conclui dizendo, contra essas coisas não tem lei. E os que são de Cristo, quer dizer, aquelas pessoas que são de Deus, que são de Jesus Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, crucificaram, faz morrer a natureza humana, a natureza maligna, a natureza diabólica dentro do ser humano. Porque a natureza divina está fazendo morrer a natureza carnal que o ser humano tem dentro dele. Ok? Tá certo? Bem, vamos avançar um pouquinho. Eu quero ler para vocês então algumas outras passagens. Olha, Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Ensina vocês no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Velho homem é outro nome que Paulo está dando aqui, a velha natureza, a natureza carnal, a natureza maligna. Quer dizer, que vocês joguem fora o velho homem, que eles não façam nada que o velho homem, ou a velha mulher, a velha natureza carnal, quer que vocês façam, não obedeça a ele, entendeu? Essa natureza, ela se corrompe segundo as concupiscências do engano, mas vocês sejam renovados no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
certo? Então, agora, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que Paulo diz aqui a respeito da natureza terrena, a natureza maligna, a natureza carnal. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quer dizer, fazei morrer a vossa natureza maligna. Fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Aí ele cita mais alguns exemplos aqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então Paulo está dizendo aqui, fazei morrer a vossa natureza terrena, ou a natureza pecaminosa, tá bom? E 1 de Pedro agora falando, olha, vocês foram de novo gerados, quer dizer, vocês nasceram de novo, não da semente corruptível, a semente humana, maligna, né, que corrompe, né, mas da natureza incorruptível, quer dizer, a natureza vida de Deus, a natureza divina, que vocês foram gerados pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre, ok? Tá, e Pedro continua dizendo agora, mas no capítulo 2, ele diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novos nascidos, quer dizer, como meninos novamente nascidos, quer dizer, nasceram de novo, desejai afetuosamente o leite racional. O que ele está dizendo aqui, o leite racional? O leite que é dado de ração para a criança que nasce, é um leite que vai fazer com que o seu corpo continue vivo, continue vivendo, né? Normalmente, o corpo que nasce, né, o bebê, a criança que nasce, né, toma então o seu leite. Agora, o apóstolo Pedro, ele falando para os cristãos, né, aqueles cristãos que já nasceram de novo, diz assim, olha, desejai afetuosamente, quer dizer, como crianças recém-nascidas, desejai o leite racional, não falsificado. O leite que é aqui, que Pedro está dizendo, é a palavra de Deus. Então, Pedro está dizendo que a palavra de Deus é como se fosse o leite que criança tomasse da sua mãe e bebesse, né? Sugasse o seio da sua mãe para viver. Então, Pedro está dizendo aqui, desejai, né, a palavra de Deus, desejai o que na Bíblia está escrito, desejai a palavra de Deus, para que pela palavra de Deus vocês continuem crescendo no conhecimento de Deus, crescendo na palavra de Deus, crescendo na vida de Deus, tá bom? E ainda, falando do apóstolo Pedro, ele diz aqui no capítulo, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 4, ele está dizendo aqui, olha, pelas quais coisas, né, ele disse aqui várias coisas, né, pelas quais Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Deus tem promessas maravilhosas para nós. Na Bíblia está registrado, muitas delas. Para que por elas, quer dizer, por essas preciosas promessas, para que por elas vocês fiquem participantes da natureza divina. Veja aqui que a pessoa já nasceu de novo, tá? Então, que vocês sejam participantes da natureza divina. Né, essas promessas, grandiosas promessas, grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas promessas vocês continuem participando da natureza divina que vocês receberam de Deus, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que existe no mundo, pela concupiscência que há no mundo. Agora vamos ler na primeira carta de João, não no Evangelho de João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, olha, qualquer pessoa que é nascida de Deus não permanece no pecado. Ela não tem prazer no pecado, ela não quer pecar. Porque a sua semente, quer dizer, a semente de Deus, permanece na pessoa. E essa pessoa não pode viver pecando porque ela é nascida de Deus. Quer dizer, ela não tem prazer na vida pecaminosa.
Então, se a pessoa diz que é crente, diz que é cristão, crê em Deus e tudo, e vive pecando, vive cometendo pecado, essa pessoa não é de Deus. Ela é enganada, ela está enganada achando que é de Deus, mas não é, e está também enganando outras pessoas, fazendo as pessoas acreditarem que ela é de Deus, quando de fato ela não é. Tá bem? Então, que vocês fiquem participantes das grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participando da natureza divina, para que vocês continuem vivendo, tendo escapado da corrupção que há no mundo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Então, o apóstolo João aqui está ensinando para os cristãos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, que não se deixem enganar. Porque se a pessoa é nascida de Deus, nascida de novo, a pessoa não vive na prática do pecado, ela não permanece no pecado. Se por acaso ela comete algum pecado involuntariamente, ela cai em si, reconhece que cometeu pecado, e ela corre para Deus perdoar ela e purificar a sua vida no precioso sangue de Jesus Cristo e na sua palavra. Tá bom? Então, aí ele diz, então qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. E no capítulo 5, João diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama Deus que gerou, né, a Jesus Cristo, também ama ao que dele é nascido, quer dizer, ama Jesus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e não permanece no pecado. O maligno não pode tocar nessa pessoa porque a pessoa permanece em Deus e ela não quer mais saber da natureza maligna. E o maligno então não pode tocar nela porque ela está obedecendo a Deus. Chegando aqui no final, agora eu quero perguntar a vocês aqui, a pergunta que eu faço. Finalmente eu pergunto a você que está me assistindo, me diga uma coisa aqui. Se Jesus voltar hoje, ele não vai voltar hoje, tá? Mas se ele voltar hoje, se fosse o caso dele voltar hoje, voltar agora, o que você faria? Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que não recebeu Jesus, não creu em Jesus e não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai para a eternidade, não tem dúvida. Se Jesus voltar hoje, você, amigo, você, querido telespectador, você que está me ouvindo, me vendo, ouvindo as minhas palavras, se Jesus voltar hoje, você, sem dúvida nenhuma, você vai partir da terra para a eternidade, certo? Você vai para a eternidade, como todos irão para a eternidade. Mas vem uma pergunta aqui, se Jesus voltar hoje, e você não recebeu ele, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, o que você vai fazer? Você está preparado para se encontrar com ele? Você está preparado para morrer? Você está preparado para ir para a eternidade? Então, eu quero lembrar aqui você aqui algumas coisas que você deve pensar muito bem, você que não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador. E você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, preste atenção também nessas coisas aqui. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você diz sim ou não? Não sei. Cada um fala por si próprio, cada pessoa fala por si própria. Agora eu te pergunto, você está preparado para encontrar-se com Jesus? E os seus carros que você tem, os carros que você tem? E a sua mansão? E o seu trabalho? E o seu clube de lazer? Que você se envolve tanto com essas coisas? E as suas viagens de negócios? E a sua empresa?
a empresa que você tem, e os seus lucros diários, as suas rendas diárias, e as suas joias, e a sua casa de campo, e os seus amigos, que levam você para participar de tantas coisas aí, né, de beber, de prostituir, de fazer uma série de coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E esses seus amigos, o que você vai fazer? Como você vai fazer? E as suas bebidas? As bebidas que você bebe? E as drogas? Se você participa de algum barbitúrico, se alimenta de alguma coisa, de uma droga qualquer, existem N drogas, né? Existe maconha, existem, não vou nem citar aqui, que são bastantes, são muitas. Mas o que você vai fazer? E as suas contas bancárias, o dinheiro que você tem no banco? E a sua religião? E o seu materialismo, o seu ateísmo? E os seus amigos? E as suas redes sociais? O que você vai fazer delas? E os seus milhares, milhões de seguidores? E o seu nome, o seu prestígio que você tem no meio da sociedade, no mundo? O seu prestígio? E a sua beleza, mulher, moça? E as suas joias, moça, mulher? E os seus milhares, milhões de seguidores, e o seu nome, o seu prestígio, e a sua beleza? E as suas joias? O que você vai fazer delas? E as suas roupas de grife? E a sua vaidade? Eu sou muito vaidoso, sou muito vaidosa. O que você vai fazer com a sua vaidade? E o seu orgulho? E a soberba? E a sua presunção? E a sua acepção de pessoas? E o seu racismo? O que você vai fazer se você não tolera o preto? Se você não tolera o branco? Se você não tolera o nordestino? Se você não tolera o crente? Se você não tolera isso, não tolera aquilo? O que você vai fazer com o seu racismo? E a sua eloquência? Você é uma pessoa que se expressa bem, fala bem, você é uma pessoa muito eloquente. O que você vai fazer com a sua eloquência? E o seu ateísmo? A sua descrença? E o seu materialismo? Eu não creio em Deus, eu não acredito na Bíblia, não acredito em tantas coisas, eu não sei, não, isso para mim não vale nada, isso é coisa que papel aceita tudo. E Deus para você? O que é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? O que é a Bíblia para você? E outras tantas e tantas coisas. Essas coisas serão empecilhos entre você e Jesus. Você acredita em Jesus? Acredita mesmo? A decisão não é minha e nem de Deus. A decisão é inteiramente sua, que você vai fazer no dia que Jesus voltar. Ou mesmo antes de Jesus voltar, pode ser que Jesus não volte hoje, amanhã, depois de amanhã, nessa semana, nesse mês, não volte. Mas você pode ir para a eternidade, você pode, quem está vivo, pode morrer em qualquer momento. Quer dizer, para morrer basta estar vivo. Se você não crê em Jesus, não crê em nada, não crê na salvação, não crê em inferno, não crê no céu, não crê em nada. Você não crê nem na eternidade. Mas subitamente você morre, e daí, o que você vai fazer? Para a eternidade você vai, com certeza. Você vai descobrir isso, fração de segundos você descobre isso. Que você, quando a sua respiração para, você fecha os olhos, respiração sua para, minutos, segundos seguintes, você vai se deparar com a eternidade. Não tem jeito, não tem jeito. Então, antes disso, antes que Jesus volte, ou antes que você
morra, literalmente morra, parta para a eternidade, o que você vai fazer? Você tem uma obrigação com a sua vida. O que vai acontecer com a sua vida? Agora, deixe-me dizer uma coisa para você aqui, para terminar. Da parte de Deus, já foi providenciada toda a solução. Você tem a solução da parte de Deus, a solução necessária para a sua vida você tem. Agora, a decisão é sua, a decisão é do ser humano, em aceitar ou não aquilo que Deus fez. O que é impossível para o ser humano, Deus fez. Você vai aceitar o que Deus fez por sua vida já? Ou você não vai aceitar? Então, da parte de Deus, o seu problema eterno, da parte de Deus, já está solucionado. O seu livramento e a sua salvação já foi resolvido. Jesus já morreu, já pagou o preço. Deus deu o seu Filho inocente para salvar a sua vida. Mas tem a pergunta: você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Cabe a você agora receber ou rejeitar aquilo que Deus lhe proporcionou. Agora, o meu conselho para você aceite e receba o que Deus lhe oferece. Creia naquilo que Deus oferece para você. Ele oferece para você o perdão de pecados, oferece para você a vida eterna. Cabe você, então, aceitar ou rejeitar. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.